Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. A gente tem acompanhado aqui o desempenho do Matheus e tudo isso que tem se falado acerca da negociação e como você me pergunta, na verdade não existe uma questão de arrependimento da negociação ou de valores baixos. O que aconteceu é que o Vasco teve um mérito muito grande no mapeamento do atleta, né? O Vasco mapeou o atleta quando o atleta ainda estava saindo das divisões de base, o atleta tinha recém sido promovido ao elenco profissional. E eu fui feliz, eu tenho orgulho da história. Não, esse vascaíno é maneiro pra caraca. Aí no jogo do Vasco é bom. Ser vascaíno é muito é diferente. Ser vascaíno é maneiro. Cara, a história do futebol, das seleções campeãs, ela tá aí. 70 foi o Pelé. O respeito voltou. O Coutinho chegou. O respeito voltou. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos aqui para falar do nosso Vascão, né, galera? Nessa noite de sabadão, aí nos embalos de sábado à noite, né? Às vésperas de uma partida muito importante, o nosso Vasco que entra em campo nesse domingão, às 4 da tarde, diante o Galo Mineiro, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Eu tô começando a gravar aqui, acabou de dar o apito final, o Botafogo acaba de vencer o Internacional de Porto Alegre, o Mulambo da Gávea também venceu hoje de virada, um jogo muito polêmico, pênalti nunca visto antes no futebol, muita discussão, enfim. Fato é que os dois cariocas venceram, né? O Mulambo venceu de virada, o Criciúma jogando lá no Mané Garrincha, 2-1. E o Botafogo, placar mínimo, magrinho, 1-0 do Internacional aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Tá aí o nosso Vasco, como eu estava falando, né? Entra em campo logo mais nesse domingão lá na Arena MRV. Então, galera, olha só, já vou falando para vocês aí, se segurem nas suas poltronas, na sua cama, no seu sofá, você que de repente está no trabalho, você que está em casa, você que está passeando, viajando, você que de repente está aí no carro nos ouvindo, né? Show de bola, não se inscreveu ainda? Dá essa força aqui para mim, que se inscreva, é grátis, é 0800 Vascaíno, ajuda Vascaíno. Também dá outra força aqui para amigo de vocês, compartilhando também o nosso conteúdo. Quer deixar o like, show, não quer deixar também, beleza, deixa seu dislike, enfim, fique à vontade para fazer o que você achar melhor, mas logo de cara já vou avisando, hein? Vamos falar muita coisa importante do Vasco, vamos falar sobre a partida, eu acabei de dar essa ideia para vocês, vamos falar aí sobre zagueiro, né? É muito quente essa situação de zagueiro aí, cada hora é um nome diferente que aparece, a bola da vez parece que é o Samir, né? Cria aqui do futebol carioca, com passagem no rival, vamos falar desse assunto. Vamos falar sobre material esportivo, parece que a Mizuno, né, também teria interesse em ser a nova fornecedora do Vasco. Emerson Rodrigues foi anunciado de forma oficial hoje em São Januário.
Vamos falar também sobre Vasco da Gama e Fluminense, o imbróglio envolvendo o Newton Santos, né, o engenhão do Botafogo, né? Vamos falar aí do empresário, né, do Matheus Carvalho, que rasgou elogio, vocês viram no início do vídeo aí, ao menino que vem jogando muito bem com a camisa do Vasco aí no meio campo, na nossa meiuca, na nossa meia cancha. Vamos falar sobre o Dimitri Payet, né? Vamos falar aí sobre o Romário, né, que botou mais uma polêmica daquelas no futebol brasileiro, sobre o futsal do Vasco, o BK, né, ele mesmo, isso, rapper, né, BK, pra quem não sabe a sigla BK vem de a Bibi Killa, né, que era um atleta olímpico, né, bem bacana essa história também. Vamos falar dessas situações, então bora lá, galera. Dito tudo isso, começando pelo início, né, é o seguinte, o nosso Vasco já embarcou, inclusive já chegou na capital mineira, Belo Horizonte, teve seus últimos treinamentos na parte da manhã no CT Moacir Barbosa. Depois do almoço, o elenco embarcou sentido Minas Gerais, tá? Quem também viajou com os atletas foi o nosso presidente Pedrinho, tá, galera? Os jogadores na chegada no hotel, como vocês já acompanham essas imagens, na chegada no hotel ali em Belo Horizonte já foram recepcionados de uma forma não menos diferente do que das outras vezes, uma recepção bastante calorosa, uma recepção com bastante carinho, muita vascainidade, né? A mineirada também é Vasco, né? Temos vascaínos aí, não só no Rio de Janeiro, não só em São Paulo, mas em Minas Gerais, no Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né, no Acre, no Amazonas, no Pará, no Piauí, né, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver, Salvador, Ceará, né, deixa eu lembrar aqui, tem um montão de estados aí no nosso país, né, no próprio Rio Grande do Sul, no Paraná, o nosso Vasco, né, galera, que tem torcida espalhada no Brasil inteiro, e é o seguinte, hein, Felipe Coutinho, né, muito solícito, atendendo os torcedores ali, dando autógrafo, tirando foto, não só ele, mas também o Maicon, Léo Jardim, todos os atletas, Lucas Piton, todo mundo ali, os atletas do Vasco, né, entendendo o tamanho da magnitude do nosso clube, atendendo o nosso torcedor. Galera, agora olha só, os jogadores que viajaram, né, alguns vocês já viram aí nesses videozinhos que eu coloquei pra vocês, mas olha só, a lista de relacionados é a seguinte: Adson, Alex Teixeira, isso mesmo, hein? Alex Teixeira foi relacionado, Coutinho, David, Emerson Rodrigues, ele foi apresentado hoje e já viajou para Belo Horizonte. O garoto GB ganhando nova oportunidade, Hugo Moura, JP Keiler, o zagueiro Léo, o goleiro Léo Jardim, o Piton, o Maicon, o Matheus Carvalho, Pablo, PH, Praxedes, Puma, Rojas, Rossi, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Então esses são os atletas que viajaram rumo à capital mineira para enfrentar o Galo Mineiro lá na Arena MRV. O Souza, galera, não foi relacionado, tá? Ele ainda segue aprimorando a parte física. Estimava-se que ele poderia ir viajar para jogar cerca de 15, 20 minutos. Com isso, a decisão da comissão técnica foi que ele permanecesse aqui no Rio, não embarcasse, né, para essa partida. Não só ele, mas também Jimmy, né? Isso mesmo, o nosso Dimitri Payet, essa polêmica aí que nunca se resolve, essa novela, já virou uma novela, né? Essa questão da parte física do Payet. Uma hora é lesão, outra hora é recuperação ali física, aí melhora, volta a jogar e tem problema muscular, aí estoura durante o jogo, né? Aí recupera, aí vai jogar, não vai mais, aí chega na véspera do jogo, vai jogar, não vai mais, aí pela terceira vez agora contra o Galo Mineiro, né, novamente, né, é uma situação aí bem incômoda, né, porque é o seguinte, o Payet, ele foi liberado pela comissão técnica, tá, perdão, comissão técnica não, pelo departamento médico, ou seja, não tem mais lesão. O estiramento que ele teve na coxa, vocês lembram? Não tem mais, já está recuperado. Com isso, ele já voltou para fazer trabalho de campo, coisa e tal ali, bola. Conversou com a comissão técnica e ambas as partes entenderam que é melhor ele ficar no Rio treinando mais essa semana para jogar só semana que vem. Aí eu que critiquei o Paiva, quando o Paiva tirou o Payet aquela vez, né? Aí depois o Payet machucou. Aí eu vim aqui e pedi desculpa pro Paiva, falei, olha, o Paiva estava certo, né? A análise de desempenho do Vasco lá, o scout estava certo, realmente, né? A fisiologia, né? Melhor dizendo, a fisiologia estava dizendo que ele poderia lesionar e realmente lesionou. Ok, aí recuperou. Aí agora vai ficar nesse imbróglio até quando? Só sei de uma coisa, gente, já estamos entrando em agosto, já foi metade do campeonato, a gente praticamente não viu a cara do Payet nesse primeiro turno do Brasileiro inteiro, né? No Campeonato Carioca jogou um jogo aqui, outro jogo acolá. Copa do Brasil a mesma coisa, jogou, não jogou, ficou fora, não sei o que, lesionou. E brasileiro já foi embora um turno.
Ele chegou ano passado já no segundo turno, não jogou o segundo turno inteiro por forma física, uma série de situações. Esse ano emagreceu quase 8 quilos para entrar na temporada aí voando. Todo mundo esperava que ele poderia jogar aí, sei lá, 30, 40 jogos no ano, juntando todas as competições, e nada. Tá muito, muito, muito longe disso. Então agora eu, né, que estava a favor do Payet ficar descansando, do Payet recuperar a forma física, já tô com a pulga atrás da orelha. Porque para mim tem duas situações aí. Ou é verdade, ou realmente ele vai voltar semana que vem e volta voando, né? Mais uma questão de ritmo de jogo e coisa e tal, e aprimorar a parte física. Ou tem caroço nesse angu, sabe? Ou tem caroço nesse angu. Não gosto nem de ficar falando aqui não, mas pra mim é das duas uma. Não tem outra explicação, gente. Não tem outra explicação, tá? Agora, olha só. Eu quero falar com vocês aqui. A gente já falou da partida, né? O árbitro para esse jogo é o Rafael Klein, tá bom? E a transmissão fica a cargo da TV Globo para o estado do Rio de Janeiro e para mais 15 estados. Os estados que não forem transmitidos pela Globo, você acompanha pelo Premier. Álvaro Silva, que estado são esses? Galera, aí eu aconselho vocês a dar um Google aí. É tão fácil, é tão simples, já aparece logo de cara aí no site do ge.globo, né? Para quais os estados será transmitida essa partida. Agora, mudando de assunto, virando a chavinha, eu quero falar com vocês aqui de zagueiro, né? Isso mesmo, né? Surgiu, a gente sabe que tem aquela situação envolvendo IR Mina, ventila daqui, ventila de lá, aí desconversa daqui, desconversa dali, coisa e tal, aquela resenha. Jornalista colombiano disse que estava perto do Vasco, depois jornalista colombiano falou que não, e coisa e tal. E fica esse diz, não me diz, né? Não é isso mesmo? Correto? Pois bem, o nosso amigo aqui do YouTube, Léo Lacerda, né, do Na Torcida Vascaínos, levantou a questão aí de que o Vasco, tá, gente, teria mapeado, né, zagueiro Sami, ex-Urubu, e hoje no Tigres do México foi mapeado pelo Vasco, segundo o Na Torcida Vascaína. Essa informação não é minha. Segundo o Na Torcida Vascaína, então, o zagueiro Sami, que jogou no Flamengo, né, ele estaria sendo mapeado pelo Vasco. Álvaro Silva, quem é Sami? Já vou responder para vocês. Álvaro Silva, Samir é ruim, Álvaro Silva, Samir é bom? Eu acho, gente, que é o seguinte, ele não é nem um zagueiro, melhor zagueiro que possamos ter, mas eu acredito que é melhor do que muitos jogadores que nós temos no elenco hoje, tá? Essa é a minha opinião. A torcida está dividida em relação a ele, só que a torcida tem um problema. A galera vai muito no rótulo, na marca do jogador, no marketing, da propaganda do jogador. Se é um jogador de mídia social, se é um jogador que passou por clubezinho ali mais conhecido e coisa e tal, aí todo mundo vai naquele oba-oba. Se é um jogador que tá lá jogando em algum futebol que de repente quase ninguém fala, alguma coisa, todo mundo bate. Um exemplo disso foi o Paulinho ano passado, quando chegou no Vasco. Paulinho Paula, muita gente bateu, né? Então assim, acho que a gente tem que esperar, sabe? E sinceramente, não é de todo ruim jogador não, tá? É minha opinião. Agora eu vou falar pra vocês aqui a ficha técnica do Samir, tá, gente? Ele é brasileiro, tem 29 anos, 1,85 m de estatura, tá bom, meus amigos? 1,85 m, joga como zagueiro e lateral esquerdo também. Ele que tem o melhor pé é o pé esquerdo, tá, gente? Ele faz a zaga, faz as duas partes, os dois lados da zaga, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, mas, lógico, a preferência dele, né, onde ele atua melhor, é pelo lado esquerdo da zaga, onde hoje joga o nosso Léo Pelé, né? Se ele chegasse aqui no Vasco, seria para fazer dupla, por exemplo, com o João Vitor, tá, gente? Isso mesmo, seria para fazer uma dupla de zaga com o João Vitor. Fato é que ele está avaliado pelo Transfermarkt por 3,5 milhões de euros, algo em torno de 21 milhões de reais. Tem contrato com o América do México até dia 30 de junho de 26, ou seja, tem 2 anos de contrato ainda com o clube mexicano, tá? Tá avaliado aí em na casa de 20 milhões de reais pelo Transfermarkt, tá, galera? E olha só, é outra negociação difícil, tá? Não tem tanto peso no mercado que nem o IR Mina, mas é outra negociação difícil, viu, gente? É outra negociação complexa. Mas eu não vejo com maus olhos. É uma negociação difícil? É o melhor zagueiro, Álvaro Silva? Não, mas como eu já falei, tá longe de ser um dos piores, tá? Tá longe de ser um dos piores. Aí tem gente falando assim, ai, ele foi revelado no Mulambo, e não sei o que. Gente, Romário jogou no Mulambo. É claro que, né, porra, a comparação não tem nada a ver, mas eu quero dizer assim, tem nada a ver, o Cano mesmo tava no Vasco, tá no Fluminense agora, né, enfim, o Alan poderia estar no Vasco, foi pro Botafogo, sabe, o futebol tem disso. Agora, uma coisa eu falo pra vocês, ele jogou no Sub-17 do Flamengo, tá, depois, em 2009, ele jogou no Sub-20 do Audax Rio, tá, Aí depois, deixa eu ver, em 2011
foi jogar no Sub-20 do Flamengo, aí se destacou, ficou até 2015 lá, aí onde se profissionalizou, tá? Aí no Flamengo foram 68 jogos e um gol e uma assistência. Aí, ainda em 2015, ele foi vendido para a Udinese da Itália, Udinese Calcio da Itália, tá? E também jogou no Hellas Verona por empréstimo. No Hellas Verona foram 3 jogos, 1 gol, tá? E nenhuma assistência. Já na Udinese foram 147 jogos, 6 gols e 4 assistências, 10 participações em gols e 147 jogos. Ele é zagueiro, tá? Só lembrando aqui, viu? Depois, em 2022, ele ficou aí 7 anos, né, no futebol italiano. Em 2022 ele foi jogar na Inglaterra no Watford, onde acabou não dando muito certo, foram apenas 19 jogos. E ainda em 2022 foi transferido para o futebol mexicano para jogar no Tigres, onde jogou aí 24 jogos, 3 gols e 2 assistências. Então vamos lá. Não, perdão, 74 jogos, 24 jogos. 74 jogos. Então vamos lá, né, galera? Eu, pelo que eu acompanhava dele, quando eu era mais novo, eu acompanhava ele bastante na Itália, na Udinese. Tá? Na Udinese. Agora no México, se eu falar para vocês que eu estou acompanhando ele, é mentira, porque eu não acompanho futebol mexicano e, para ser sincero, quase ninguém acompanha futebol mexicano aqui no Brasil. Para ser bem sincero, tirando empresário de jogador e quem e analista de desempenho e diretor de clube, quase ninguém acompanha futebol mexicano. Futebol, né? É mais fácil acompanhar o futebol dos Estados Unidos do que do México. Tá, mas na Itália eu lembro dele na Udinese. Eu, particularmente, na Udinese eu gostava dele, eu achava ele um bom zagueiro. Tem boa estatura, é rápido, é forte, sai jogando simples, tem um tempo de bola legal, uma boa bola aérea. Agora, não sei como ele chegaria no Vasco. Não sei como ele tá lá no México, né? Já tô dizendo para vocês aqui. Só que eu acho que tem muita gente batendo antes da hora. Vamos esperar, gente. Sabe que eu vou confiar também no Pedrinho? Vou confiar no Pedrinho. Né? O Pedrinho foi jogador, ele quer um Vasco vencedor, né? Dentro ali, lógico, dentro dos parâmetros financeiros que dá pra gente gastar, ele quer um Vasco sim competitivo, um Vasco que dispute títulos, né? Então, assim, vamos confiar no Pedrinho. A única saída, né, é a gente dar esse voto de confiança aí pro presidente, tá, galera? Então, vamos ter que aguardar aí em relação a essa situação envolvendo zagueiro. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui sobre material esportivo, tá? Isso mesmo, é o seguinte, aí surgiu informação hoje, numa reportagem divulgada pelo GE. Globo, tá? De que as empresas aí que estão de olho no Vasco são as seguintes, né? A Capa, a gente já sabe, a Capa já é fornecedora do Vasco, teria aí a opção de renovar esse contrato com o nosso clube, né? A Puma também teria interesse no nosso Vasco da Gama, a Mizuno e a Nike. Então vamos por partes. A Capa deve apresentar até o fim desse mês uma proposta para o Vasco, tá? Deve apresentar até o fim desse mês uma proposta para o Vasco, a Capa que é italiana. A Puma, a empresa alemã, no primeiro momento já teria oferecido para o Vasco 25 milhões de reais por ano, mais 25% de royalties, mais um enxoval. O que é royalties, Álvaro Silva? É comissão, gente. O Vasco vendeu uma camisa de 300 reais, 75 reais vai para o Vasco. Isso seria os royalties da Puma, supostamente, né, de acordo com foi divulgado aí pelos veículos aí nos últimos dias. Tá bom, galera? E aí, a Nike, né, já teria procurado o Vasco, já teria entrado em contato com o Vasco e a Nike teria ficado de fazer uma proposta até o fim desse mês também. Tá? E tomamos conhecimento de que a Mizuno, né, a marca japonesa Mizuno, também estaria interessada em fornecer o material para o Vasco. Estaria ali entrando ali nas tratativas com a diretoria do clube. Lembrando que quem está à frente dessa situação para captar recursos para o Vasco é o Carlos Amoedo, ele que foi CEO lá do Coritiba, chegou no Vasco para ser o CEO aqui do Vasco. No Coritiba ele conseguiu amarrar o contrato interessante lá com a Diadora, guardadas as proporções, viu, gente? Cada clube é um clube, viu? O Coritiba é uma situação, o Vasco é totalmente diferente, né? Estamos falando de um clube aí médio do futebol brasileiro, um clube conhecido, de tradição, que é o Coritiba, comparado ao nosso Vasco, que é um gigante, que é um dos maiores do nosso futebol, né, galera? Mas lá no Coritiba, eles ficaram alguns anos ali com uma produção própria de material esportivo. Tá? O Carlos Amoedo chegou lá e conseguiu trazer a Diadora para o Coritiba, onde resolveu a situação financeira lá da fornecedora de material esportivo. Então ele está na frente dessa negociação. Então, no primeiro momento, negociando com a Capa, uma possível renovação. A Capa vai ter que suar, vai ter que colocar a língua de fora, vai ter que botar dinheiro na mesa, porque do jeito que tá muito lindo, tá bonitinho para eles, né? Estão ganhando muito dinheiro nas costas do Vasco, né? E o Vasco mesmo aí é ver navios.
A Puma fez uma proposta legal, mas eu particularmente, eu entendo que o material da Puma não é tão grande coisa também em termos de design. A qualidade é boa, mas o design da Puma não sei. Mas enfim, né? Vamos aguardar. Tem algumas camisas do Palmeiras aí que estão ficando legais, outras não. É minha opinião, tá, gente? Cada um pensa de um jeito, gosto é complicado. Mas eu gosto da Puma sim, gosto muito. Na verdade, prefiro 1000 vezes a Puma do que a capa, tá? Aí tem a Mizuno, que nunca foi fornecedora do Vasco, mas a Mizuno eu já andei observando, ela já foi fornecedora da seleção dos Estados Unidos, já foi, é fornecedora de algumas equipes mundo afora aí, não tem tanto prestígio no mundo do futebol para fornecer, mas tem assim um know-how, né? A Mizuno é mais forte em outros esportes, né? De repente no tênis, né? Ali ela é muito forte no vôlei, né? No voleibol ela quase que manda, né? A Mizuno, né? Enfim, vamos aguardar. Vai depender do dinheiro que vai oferecer, né? Se fizer uma camisa do Vasco honrável, bonita, e oferecer um dinheiro maneiro pro Vasco, por que não, né? Por que não, né, galera? Não vejo problema. Então vamos aguardar. Segundo o GE. Globo, Carlos Amoedo, então, tá à frente aí, ele que é o novo CEO da SAF do Vasco, tá à frente dessa tratativa aí pelo novo fornecedor de material esportivo. Agora, se tratando de Emerson Rivaldo Rodrigues, ele foi apresentado de forma oficial nesse sabadão em São Januário, né, para a imprensa, né, concedeu uma coletiva de imprensa juntamente com o nosso novo diretor de futebol, Marcelo Santana. Emerson Rodrigues falou: estou muito contento, estou muito feliz, né? Muito contente em estar em Brasília, em Vasco da Gama, né? Ele falou que está bastante feliz em estar aqui com a camisa do nosso Vasco, né? Ele foi perguntado sobre o nome dele, né? Emerson Rivaldo Rodrigues, né? Nome de 2 jogadores de Copa do Mundo, campeões pelo mundo com a camisa da seleção brasileira. E ele falou que na verdade não para por aí, né? Ele falou que lá na Colômbia os familiares dele, praticamente todos, têm essa levada aí, né? Ele falou que é primo, é irmão, é tio, é não sei o quem. Todo mundo assim, quer ver? Vou até falar os nomes que ele falou aqui. Ele falou que lá é Denilson, Ronaldo, Thiago, Neymar e muitos outros nomes, inclusive o dele, né, que é Emerson Rivaldo Rodrigues, né? Bem bacana essa situação. Só vou dar uma puxada de orelha aqui na Vasco TV, viu? Porque assim, é claro, guardadas as proporções, fizeram uma rasgação de seda enorme pelo Souza, uma rasgação de seda enorme pelo Alex Teixeira e uma apresentação bem comum do menino, do Emerson Rodrigues. Eu acho que pelo menos ali, né, um videozinho de 1 minuto poderiam ter feito para apresentar o garoto, né? Eu acho que assim, que o cara já chega no clube meio que desmerecido, né? Por outro lado, também tem gente que já pega isso como combustível. Desmereceu então? Fez isso, fez aquilo pros outros, mas não fez pra mim? Deixa eles, vou mostrar dentro do campo que eu jogo bola. Tem isso também, tá? Só uma cornetadinha aqui. Eu acho que o marketing do Vasco poderia ter dado uma moralzinha pra ele, é claro, guardadas as proporções. O Souza é cria daqui da base, Alex Teixeira também, o Coutinho é outra prateleira, né? Mas eu acho que o Emerson Rodrigues merecia também uma moralzinha da Vasco TV aí, uma moralzinha do próprio Vasco aí, né? Um trabalhozinho um pouquinho mais elevado, mas eu achei bacana, o garoto bastante humilde, bastante pé no chão, né? Eu gostei, é um rapaz bem alegre também, bem verdadeiro. Ele que já vem treinando com o nosso elenco já há 2 semanas, há praticamente 15 dias, né? Desses novos jogadores que chegaram no Vasco, ele é o atleta que vem treinando há mais tempo com o elenco do Vasco da Gama. Inclusive foi relacionado para a partida diante o Galo Mineiro e existe até uma grande expectativa que ele entre em campo. Então, seja bem-vindo, né? Emerson Rivaldo Rodrigues em Vasco da Gama, né? Brincadeiras à parte, galera, agora eu quero falar para vocês o seguinte, né? Sobre uma polêmica vazia aqui, né? Mas eu vou dar mais uma pincelada nela. Ela é vazia, mas eu vou dar mais uma pincelada. Tá falando do que, Álvaro Silva? A gente está falando com vocês aqui é sobre a situação envolvendo Vasco e Flores, né? Vasco e Fluminense, tá? A princípio o Vasco teria pedido para jogar no Newton Santos, né? A diretoria do Botafogo negou. Aí surgiu uma informação de que seria aí birrinha porque o Vasco deve um dinheiro para o Botafogo, lá da dívida lá da, enfim, né? A princípio disseram que seria essa birrinha. Aí depois vieram e falaram, não é nada disso, é porque é aniversário do Botafogo, vão ter alguns eventos lá no Newton Santos, vai ter show disso, show daquilo. Galera, numa boa, quer deixar jogar no Engenhão? Beleza, valeu. Não quer deixar jogar no Engenhão? Beleza, valeu. É por conta de dívida, é birrinha, é por conta de treta com o Pedrinho? Beleza, valeu. Não é por conta disso, é porque é aniversário do Botafogo, vai ter show lá? Beleza, valeu também. Sabe por quê? Dane-se! Dane-se o Engenhão. Eu não tô nem azul, nem amarelo, nem verde, nem...
nem cor de rosa, nem cor nenhuma pro Engenhão. Quero que se lasque o Botafogo, o Engenhão e tudo junto. Não tô nem aí, nem aqui, nem acolá. Tá? Para começo de conversa, o Engenhão é um estádio público. É administrado pelo Botafogo hoje? É. Mas é um bem público. Não querem deixar jogar lá? Ok, tranquilo. Anota no caderninho ali, ó. Anota naquele caderninho de cobrança, sabe? Caderninho do fiado. Depois a gente cobra com juros. Entendeu? Ah, mas por que não joga no Maracanã? Porque simplesmente o Fluminense quer humilhar o Vasco toda vez, quer colocar o Vasco no setor norte, não quer deixar o Vasco usar o setor sul, que é de direito à torcida do Vasco, que o Vasco conquistou o primeiro campeonato carioca no Maracanã e deu direito à torcida do Vasco, escolheu o lado que queria ficar. E aí o Fluminense até nisso, né? Profissionais em virada de mesa conseguiram dar essa virada de mesa para cima do Vasco. E o Maracanã, que era para ser do futebol carioca, sempre foi disputado os grandes clássicos no Maracanã, agora não, virou o estádio aí da duplinha Patati e Patatá, Fla-Flores, né? Na mulambada e do Fluminense C com C no final, de terceira divisão. Então assim, na boa, Pedrinho, vou te passar a visão, mano, do certo aqui, ó. Tenho certeza que toda a torcida do Vasco deve concordar comigo, quem não concordar me desculpa aí, mas Pedrinho, quando o Botafogo veio bater na porta do Vasco, aluga São Januário pra gente jogar Sul-Americana, jogar Libertadores, ou pra fazer show do Rebelde? Pedrinho, manda eles fazerem show em Volta Redonda, manda eles fazerem show no Luso Brasileiro, manda eles jogarem bola lá em Petrópolis, em qualquer lugar, mas aqui não, pra não falar outra coisa. É simples, gente. Quando o Fluminense vier, ai meu Deus, o gramado lá do Maracanã tá um curral. Ai meu Deus, a minha torcida é pequena, não dá para encher o Maracanã. Deixa a gente jogar em São Januário. Não. Constrói seu estádio, se vira. Tá? Sabe por quê? Porque isso é mais um retrato de um descaso do poder público. Só porque, infelizmente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem condições, vou ser sincero, não tem condições de garantir a segurança para o torcedor rival dentro de São Januário, ou não quer, não sei, não trabalho na polícia, graças a Deus, não sei, nada contra a polícia, tá, gente? Nada contra. Mas só uma colocação minha aqui, só porque eles não têm condições, isso não é o que eu estou falando, não, é eles mesmos que estão falando. Estão falando que não dá, não pode, o jogo não pode ser em São Januário por conta da rivalidade da torcida. O engraçado é que até Vasco e Flamengo já tivemos em São Januário. É complicado, né? Então quer dizer, e a CBF não faz nada, não se manifesta. E olha que a sede da CBF é no Rio. Se dissesse que a sede da CBF é lá em Brasília, né, é lá no Acre, né, vou usar uma desculpinha, né. Porque a CBF podia fazer o quê? Olha só, pelo regulamento do campeonato, a casa é do Vasco, o Vasco tem o direito de mandar o jogo dele aí. Assim como o Botafogo manda os clássicos dele no Engenhão, assim como o Flamengo e Fluminense mandam os clássicos dele no Maracanã. Então acho que era hora da CBF entrar no meio dessa parada e pressionar o batalhão o batalhão especializado em policiamento em estádio, o BEP, falar, olha só, sabe, manda um ofício lá pro governador, não sei, sabe, pro batalhão, fala, ó, a gente precisa, manda um efetivo maior, faz uma mega operação aí para evitar briga, mas o Vasco tem que mandar o jogo dele na casa dele. Ou então, manda um ofício para a duplinha Flamengo e Fluminense e para o governador do estado. Fala, ó, problema é de vocês, a novela de vocês aí, coisa e tal, vocês alugaram o estádio, beleza, mas olha só, o Vasco tem que mandar o jogo, o BEP não quer deixar que seja no São Januário, então abre a porta do Maracanã aí. E Fluminense, o mando de campo é do Vasco, deixa o Vasco jogar no setor sul. Deveria ser assim, gente. Sabe? Só que a CBF não se interfere em nada, porque é uma entidade lixo. Então é bem simples, é uma polêmica vazia, ao mesmo tempo não é. Então, vida que segue, tudo anotadinho no caderninho do fiado aqui, tá? Quando o São Januário novo estiver pronto, se esse agora já estão querendo já pegar direto emprestado aí, alugar para jogar, imagina quando o novo estiver pronto aí para 47, 50, 60 mil torcedores, aí vai ficar todo mundo com o olhinho brilhando. Ai, vamos fazer um show lá. Ai, vamos jogar lá. Ah, não sei o que. Não. Ah, aí vai poder ir lá pra Barreira, né? Aí vai poder botar a torcida rival lá, né? Não. Aí quem não vai querer também vai ser a torcida do Vasco. Sabe? Curto e grosso. Curto e grosso. Tá, gente? Agora mudando de assunto, já falando dessa situação aí do estádio, dessa polêmica, entre aspas, vazia, que é uma polêmica vazia sim, né? Infelizmente. Quero falar com vocês, gente, do futsal do Vasco da Gama, né? Hoje,
Nesse sabadão tivemos 4 jogos, tá? Tivemos Vasco e Magé pelo Campeonato Carioca de Futsal em 3 modalidades, viu? No Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Tá? Sub-15 deu 5-1 Vasco, Sub-17 deu 7-1 Vasco e Sub-20 deu 4-2 Vasco. Meus parabéns para a garotada da base do Vascão aí, vencendo, né, os seus jogos pelo Campeonato Carioca de Futsal. E o Vasco enfrentou também no ginásio de São Januário, tivemos uma maratona de jogos hoje em São Januário no nosso ginásio. O Vasco enfrentou essa maratona de jogos, tá, galera? E olha só, o profissional do Vasco também jogou o Campeonato Carioca hoje, 5-1 Vasco em cima do São Gonçalo, bem bacana. Então, meus parabéns aí, né, galera, meus parabéns para todos os atletas aí, tanto da base quanto profissional, por essas respectivas vitórias, tá, galera? Outra informação é que as meninas da Colina vão entrar em campo também pelo jogo válido da final, jogo de ida, diante o Paysandu da Série A3, tá, galera? O jogo de volta seria em São Januário, foi marcado para o estádio Luso Brasileiro, tá, gente? A justificativa é de que devido à festa do Coutinho, o gramado não estaria 100%, aí mais um jogo agora em cima daquele gramado que já foi um pouquinho prejudicado por conta do evento, poderia atrapalhar o gramado para jogos, né, posteriormente aí do Campeonato Brasileiro. Essa é a informação que nós temos, tá, gente? Agora eu gostaria de ver as meninas jogando a final em São Januário, né? Vamos ser sinceros, porque se pôde colocar aquele monte de papagaio de pirata lá no campo para recepcionar o Coutinho não, ele merecia sim, mas tinha um monte de papagaio de pirata ali só fazendo hora extra lá no campo, aí pôde colocar lá. E para as meninas que estão dando sangue, que subiram, que estão disputando uma final, vão ter que jogar a final do campeonato fora de São Januário. Eu queria ver se fosse o Vasco masculino, se eles iam fazer isso. Tá? Se fosse o futebol masculino, não fariam isso. Portanto, que o próximo jogo do Vasco vai ser mandado de São Januário, tirando esse do contra o Fluminense. Então, assim, sinceramente, eu acho que não colou. Minha opinião, tá? Minha opinião, galera. Outra situação aqui, meus amigos. O Romário foi perguntado, né, sobre a seleção brasileira. E ele falou, olha, enquanto não jogarem pro Neymar, o Brasil não vai ganhar nada. Vai continuar essa M. Ele falou, ainda falou pior, né? Então eu vou colocar para vocês acompanharem e eu já volto. Cara, a história do futebol, das seleções campeãs, ela tá aí. 70 foi o Pelé, em 94 foi o Romário, em 2002 foi o Ronaldo. E se não jogarem pro Neymar, o Brasil não vai ser campeão. Assim, simples assim. Já disputou 2 ou 3 Copas e não jogaram para ele. Enquanto não jogar para ele, enquanto não entenderem que ele que é o cara da diferença, vai continuar se fudendo. Bom, é isso aí, né? Então, galera, olha só. Isso que o Romário falou, né, lá do Pelé, do próprio Romário, do Ronaldo, a gente entende, né? Eram grandes times que a gente tinha, com grandes craques, que jogavam em prol de um cara que era extra série, né? Isso não só na seleção é assim, mas no Manchester City também é parecido. Tem lá o Haaland. Não que o time jogue para ele, mas existe uma certa forma de jogar para que a bola chegue nele, né? A gente via isso também lá no Barcelona com o Luizito Soares, né? Então, assim, faz parte. Isso a gente entende. Agora, hoje, o Neymar, gente, ele pode ser bom no videogame. Ele pode ser bom jogando futevôlei. Ou então, se você colocar ele ali, só ele e o goleiro para finalizar, show. Mas jogando bola, o Neymar joga bola, gente. Há quanto tempo que o Neymar não joga bola, gente? Vamos ser sinceros. Há quanto tempo que efetivamente o Neymar não come a bola? Eu concordo com o Neymar em partes, se fosse o Neymar de 7, 8 anos atrás. O Neymar de hoje, será que dá para colocar todo mundo para correr para ele? Não sei. Tá pesando quase que, sei lá, não sei quantos quilos a mais do que ele pesava quando começou a carreira. Sabe? Sinceramente, não sei. Romário gosta de uma polêmica, né, galera? Ele gosta. Bom, enfim, vida que segue. Agora é o seguinte, eu quero colocar para vocês o rapper vascaíno BK, né? Falando ali sobre ser Vasco, né? O que é ser Vasco para ele? Então acompanhe que eu já volto. Eu fui feliz, eu tenho orgulho da história. Não, ser vascaíno é maneiro pra caraca. Aí no jogo do Vasco é bom. Ser vascaíno é muito é diferente. Ser vascaíno é maneiro, tá ligado? Se a gente tivesse um time que desse muitos resultados, porra, que isso, mano. A torcida faz loucura com o time tentando
engatar alguma coisa, tá ligado? O time quase caindo ano passado lá, porra, galera, qualquer gol vibrava igual o final de... Então, tipo assim, se o Vascaíno... Pô, ser Vascaíno é muito bom, irmão. Todo respeito. Ser Vascaíno é muito bom. Ser Vascaíno é um evento. É um evento que a gente vive. Independentemente do campo, mas da situação... Não é bem independentemente, mas... O espírito tá ali, né? Exatamente, o espírito de ser Vascaíno é muito maneiro. Né? Muito bacana, né, gente? Ele que se chama BK, pelo atleta Habib Bikila, né? Habib Bikila, atleta, né, sul-africano. Uma história bem bacana, né? Então achei bacana essa representatividade. Ele que é muito Vasco, o cara tá estourado nas redes sociais, nas plataformas aí. Então, tamo junto, BK, né? Ser Vasco realmente é diferenciado, é muito bacana. Galera, agora eu quero colocar pra vocês uma outra parada legal aí, que é do Matheus Carvalho, né? O o ex-presidente do Náutico, o Diógenes Braga, tá? Ele mandou um áudio ali, concedendo como se fosse uma espécie de entrevista pra galera do Na Torcida Vascaínos aqui no YouTube, do Léo Lacerda. O jornalista Fábio Torres entrou em contato com ele. E eu peguei aí um recorte desse vídeo e vou colocar para vocês a sonora e vamos abrir aspas pro que o ex-presidente do Náutico falou sobre os bastidores da contratação do Matheus Carvalho, se arrependeu de vender o garoto ou não, por que ele saiu do Náutico, né? Toda essa situação. Então acompanhe e a gente já volta. Diógenes Braga, ex-presidente do Náutico. Fábio, a gente tem acompanhado aqui o desempenho do Matheus e tudo isso que tem se falado acerca da negociação e como você me pergunta, na verdade não existe uma questão de arrependimento da negociação ou de valores baixos. O que aconteceu é que o Vasco teve um mérito muito grande no mapeamento do atleta, né? O Vasco mapeou o atleta quando o atleta ainda estava saindo das divisões de base. O atleta tinha recém sido promovido ao elenco profissional e ainda não tinha se firmado, ainda estava num processo de maturação. E o Vasco teve um mérito muito grande. Mapeou o atleta naquele momento, acreditou no atleta, comprou o atleta. A negociação ela foi feita em que o Vasco pagou um valor pelo empréstimo, e mais na frente, resolvendo comprar o atleta, pagou mais um outro montante e ficou com o atleta em definitivo. Mas assim, naquele momento, quando a negociação foi feita, inclusive os números foram muito bem recebidos pela torcida, pela imprensa aqui, exatamente por ser um atleta muito jovem, um atleta que ainda estava, não tinha se firmado ainda em cima. E um clube como o Náutico, é interessante para o Náutico vender os atletas, assim como não só como ele, como por exemplo, tem um outro volante saído daqui, também vendido, que está fazendo um campeonato de Série A muito bom, que é o Haldner, no Atlético de Goiás, um atleta com uma minutagem muito alta, está também muito bem, também muito potencial. Então, assim, isso só vem ao encontro do que eu sempre defendi, de que o futebol moderno, principalmente para um clube como o Náutico, é importante revelar atletas e vender, agregar no orçamento, ter o desempenho, ter o retorno desportivo e o retorno financeiro. Mas então assim, ganha o Náutico, que revelou o atleta e vendeu, ganha o Náutico, ganha o Vasco, que teve um mérito muito grande na prospecção e também está com desempenho, e ganha o atleta que vai fazer uma carreira, né? Certamente uma carreira exitosa, a gente fica muito feliz com isso. Não teve o motivo da venda. Foi realmente a proposta apresentada pelo Vasco, que naquele momento a gente entendeu que era uma proposta interessante pelo fato do atleta ser um atleta ainda muito jovem, os valores serem, na nossa visão, condizentes, e o negócio foi efetivado. Não teve o motivo da venda dele, não teve nada a ver com situação de hostilidade. Houve realmente, ele perdeu um pênalti realmente num jogo aqui, um jogo decisivo, uma decisão por pênaltis, mas não foi isso que fez a venda ser concretizada. A venda foi concretizada porque o que foi apresentado pelo Vasco, na nossa visão, foi interessante. Mas o clube sempre acreditou no potencial do atleta. Foi um atleta que foi lançado pelo treinador Dado Cavalcante, que acreditava muito, sempre acreditou, sempre elogiou no atleta, sempre falava de ser um volante muito moderno, um volante que joga muito para frente, de passe muito vertical, muito bem posicionado, e está se confirmando, né? Então parabéns a todos, parabéns ao Náutico, que revelou mais um atleta,
parabéns ao Vasco, que não só mapeou o atleta muito cedo, mas que também soube preparar o atleta, soube mapear, soube preparar o atleta, soube maturar. E parabéns ao próprio atleta, né, que chegou, ainda passou por um tempo, ainda foi questionado, um pouco questionado logo quando chegou no Vasco, demorou um tempo para se adaptar, tanto não foi titular de imediato, passou um tempo, mas treinou, se adaptou e logo depois ele se firmou e aí hoje é, como você fala, xodó da torcida. Eu acho que é um negócio exitoso para todos, a gente fica feliz e que venham outros Matheus Carvalhos, não só vendidos pelo Náutico, como comprados pelo Vasco. Show de bola, né, gente? Vocês já acompanharam, né? Explicou bastante, falou bastante. E realmente, né, cara? O menino é uma joia aí, tá se mostrando uma joia, né? Calou a boca de 90% da torcida do Vasco, que quase todo mundo, inclusive eu, né? Bati nele, teve gente que debochou muito do apelido do menino, né? Falou muita coisa. Eu não entrei nem na questão do apelido, não tô nem aí pra apelido, né? Só que eu entrei na questão assim, pô, como é que vai buscar um jogador lá do Náutico, da segunda divisão, terceira divisão? Ninguém nunca ouviu falar, mas ele mesmo falou, né? Que o Vasco, na ocasião, foi muito feliz em mapear o atleta. Não é que o Náutico abriu as pernas e vendeu barato e deu mole e se arrependeu, não. O Vasco pegou ele ainda ali, ó, naquela transição, saindo do sub-20, entrando pro profissional. Dá certo, não dá, vai vingar, não vai. O Vasco foi lá e contratou, né? Por exemplo, o Vasco fez o que muito clube europeu fazia antes aqui no Vasco. Antigamente você revelava aí um Alex Teixeira da vida, um Coutinho da vida, vinha lá um clube europeu, pagava aí 5 milhões de euros, 3 milhões de euros e levava. Com isso o Vasco foi ficando calejado, viu que começou a tomar muito prejuízo, falou, opa, tá com 17, tá voando, tá com 16, tá voando, vem cá, vamos fazer um contrato profissional aqui, vamos botar uma multa aqui, 20, 30, 40, 50 milhões de euros para ninguém mais dar prejuízo no Vasco. Entendeu? Então é isso que aconteceu, o Náutico não esperava que o menino pudesse virar isso tudo, era promissor, tinha qualidade já, tinha inclusive o próprio Elano, comentarista do Sport TV, falou que já trabalhou com o menino, que o Elano trabalhava com futebol e falou que trabalhou com o menino e tem muita qualidade o Matheus. O Elano, gente, porra, seleção brasileira, Santos, campeão, Europa e coisa e tal, falou, olha, tem muita qualidade o Matheus Carvalho, marca e tem qualidade com a bola, é um menino muito esforçado, né, de uma carreira muito esforçada desde novo, né? Então assim, é bacana essas histórias do futebol que calou a boca da torcida, nós torcedores do Vasco. A gente tá brincando hoje em dia chamando aí de, né, o Matheus Kroos da Colina, né? Outros chamam ele, enfim, cada um botando um apelido diferente, né? O Zinedine Cocão da Colina, cada um colocando uma brincadeira diferente. E, gente, diga-se de passagem que é um garoto de família humilde, família simples, assim como, vamos botar aí 50, 60, até mais do percentual da população brasileira hoje. É um garoto aí que vem do Nordeste, nós sabemos que a região do Nordeste é muito afetada pela desigualdade social, pelo descaso do poder público, né? Principalmente as regiões do interior ali, do Nordestão mesmo ali, né? Você pega ali aquelas regiões que falta água e coisa e tal. Então, assim, a gente sabe que o povo brasileiro, no geral, é batalhador, é um povo sofrido, mas o Nordeste, né, acaba sendo um pouco mais, né, mais batalhador um pouco e um pouco mais sofrido devido a esse descaso do poder público, e o Matheus Carvalho não é diferente. Ele sempre botou a cara, sempre correu atrás, sempre buscou, chegou no Vasco lá embaixo, né, correu o risco de ser emprestado e coisa e tal. Sempre que foi acionado ganhava chance, o Ramon Dias deu chance para ele, Álvaro Pacheco deu chance para ele, agora o Paiva tá dando chance para ele, então isso significa, até mesmo o Zé Ricardo deu chance para ele, então significa que se os 4 treinadores que passaram no Vasco deram minutos para o jogador, é porque os 4 treinadores viram alguma coisa nele. Só que até então a torcida não estava vendo porque ele não estava conseguindo mostrar isso em campo, mas não só ele, né? O time inteiro, né? O time inteiro. Portanto que agora não só ele evoluiu, mas também o Piton melhorou, até mesmo na parte defensiva. O Adson evoluiu e evoluiu muito. O David evoluiu bastante, parou de errar lance bobo. Corre o jogo inteiro. O próprio Hugo Moura, que eu já cansei de bater aqui, já vem jogando há 3 jogos muito bem. Não é um cracaço, né? Mas vem jogando muito bem. Inclusive a jogada do gol contra o Atlético Goianiense não foi aquela assistência, mas quem achou o passe ali no meio daquele bolo todo de gente para o David foi o Hugo Moura.
tá marcando bem, tá correndo o campo inteiro, né? Aquela questão que eu falei, eu acho que o Vasco tá trabalhando a parte física dele para ele emagrecer uns 3 ou 4 quilinhos aí, não que ele seja gordo, não, porque ele tem muita massa, ele é forte, né? Eu até cornetei, falei, ó, para jogador de futebol tá pesado, para lutador de UFC tá perfeito, para jogador de futebol não tá, né? Eu acho que ele tá ganhando mais ritmo, acho que o Vasco deu aquela apertada nos treinamentos ali, o Hugo Moura tá ganhando aquele ritmo de jogo, tá começando a encorpar, o Matheus Carvalho a mesma coisa. Então isso se deve à evolução de toda a equipe. Aí a gente vê o JP entrando bem, vê o Estrela entrando bem, né? Vê até mesmo o outro menino, né? Agora me fugiu o nome, né? Fugiu o nome, gente. É Lopes, né? Agora fugiu o nome do menino. Bruno Lopes, né? Acho que é Bruno Lopes, né? Enfim, vê os meninos da base entrando também, evoluindo. A gente vê até o Maicon e o Léo parando de fazer lambanças aí. O Paulo Henrique também evoluiu. Então o time todo vem numa crescente. Então, quero dar meus parabéns também aí pro Matheus Carvalho, né? Agora que eu acho que é a hora, sabe? De aplaudir, de dar os parabéns pro atleta, porque a gente bateu, cornetou, xingou 777, xingou Lúcio Barbosa, né? O Paulo Brax, pô, vai trazer Matheus Cocão, não sei o quê. Vi muita gente debochando, né? Abrindo vídeo aqui no YouTube com coco, né? Tomando água de coco, debochando. Outros com coca de 2 litros, né? Com coca de 3 litros. Enfim. Boa sorte, Matheus Carvalho. Mil desculpas aí mais uma vez, que você continue aí a representar o nosso Vasco à altura. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para falar do nosso Vasco, para repercutir nessa noite de sabadão aí, o nosso Vascão que entra em campo nesse próximo domingo. Nesse domingo eu vou abordar para vocês aí campo e bola, tá? Vou abordar melhor campo e bola pra gente esmiuçar essa situação do jogo. Galera, e olha só, hein? Antes de terminar, tem uma pequenininha, minha amiguchinha aqui, meu tesourinho. O nome dela é Maria Alice. Ela tá com a camisa aqui, gente, ó, autografada, sabe por quem? Ó, pelo Bob Dinamite, ó, o autógrafo dessa camisa aqui, ó, do Roberto Dinamite. Quem me emprestou foi meu amigo Breno. Breno, um abraço pra você, um casaco no seu coração. Vou devolver sua camisa, viu? Ela tá falando de Vasco, ó. Ela falou, você tá de blusa também? Você tá de blusa também? É? E qual time que é o time do... Qual que é meu time? É Vasco? Quer segurar o microfone? Fala pra eles lá, Vasco! E amanhã o Vasco vai ganhar? Sim! Sim? Sim! É o quê? 2-0 Vasco amanhã? Amanhã é 2-0 Vasco? Deixa com suco. Segura aí. Ah, é? Ó, ela falou que amanhã o Vasco vai dar show de bola, não é isso, Maria Alice? Uhum. Faz o coraçãozinho pra galera aí. O coraçãozinho daquele jeito que eu vou te mostrar. Aquele jeito que eu te mostrei. Assim, ó. Faz o coraçãozinho pra galera. Faz a mãozinha. Solta aqui. Faz o coração. Faz lá. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tchau. Valeu e é nóis. Tchau. Tchau. Beijo. Vasco! Tá bom.